ele foi lá em casa e falou pra mim, ó, tem esse menino aqui, ele faz um trabalho bem diferente. Porque quando você fala assim, ó, evangelização, você vai imaginar o quê? Ou o cara tá indo pregar, ou ele tá Sim. cantando, não sei, né? Habitualmente. Hoje tem muitas formas. Mas a forma que você evangeliza hoje é bem diferente, né? Não sei se é bem diferente, é a palavra certa, mas tá fora do convencional quando a gente fala de evangelização. Sim. Né? Que é. Você faz. O que eu posso chamar? Eu não sei nem o que eu chamo, velho. Porque vai tu Arte falar. sacra. Arte sacra. Arte sacra. Tudo digital. Porque a gente vem de uma realidade que a arte já está inclusa na igreja desde o início, né? Sim. Se a gente pegar a história de São Lucas, por exemplo, ele pintava quadros, chegava lá, começava a pregar e usava o quadro Deus é um artista, né, mano? para contar uma história. Deus é um artista, Gênesis. Então, só que a gente vem com uma transformação no tempo, né? Vem a internet, essa realidade de evangelização que vocês hoje estão inclusos. E é uma descoberta. Acho que a evangelização na internet é uma descoberta que muita gente não acreditava. Uhum. Então, quando a gente vem com a arte sacra, eu encontrei um meio. E eu falo sempre assim, que a evangelização é uma reação. Deus, ele vem com uma ação na nossa vida, ele move a nossa alma, transforma a nossa vida, e a gente precisa dar uma resposta. Então, o nosso ministério é uma resposta. Então, Deus, ele vem, age, e eu preciso reagir à ação de Deus. Uau. Nunca é algo natural que vem só de mim. Parte de Deus. Tipo assim, eu comecei, vamos ver o que Deus acha agora. Isso. É. Então Deus, ele vem e muda a sua vida. E quando ele muda, o cara transformado por Deus, o cara batizado, o que ele faz? Ele quer evangelizar. Porque ele tá reagindo a algo que aconteceu dentro dele. Então ele precisa externar isso, jogar pra fora. E a arte sacra foi uma parada que eu encontrei, uma coisa que Deus sonhou pra mim e que eu encontrei. Porque quando eu vamos dizer assim, comecei meu processo de conversão, já era da igreja, eu falei, cara, eu preciso falar de Jesus. Eu não sabia pregar, eu não sabia, não tinha audiência, não tinha nada. O que eu sei fazer? Eu sei fazer arte. Só que eu ainda não era artista, eu era designer, que é diferente. A gente pode até falar disso depois. Bom. Mas eu comecei a fazer e eu não tinha onde mostrar. Então a internet foi o lugar que eu encontrei. E isso muito rápido eu entendi que, com o estudo que eu tinha, né, com a mentalidade que eu tinha, que funcionava. Então aí a arte foi o meio que eu encontrei de reagir, de mostrar aquele Deus que transbordava em mim, sabe? E aí Deus foi moldando. Isso é muito interessante, porque você falou assim, eu não tinha onde mostrar. Mas hoje a gente percebe que até quem faz sua arte em um muro na rua, o modo dele mostrar também é através da internet. Internet. Porque ele coloca ali também, tem a sua página, tem aquilo. Então, Isso. de qualquer modo, agora tudo tá concorrendo Sim, pra sim. internet, né? Não tem como fugir disso. Tudo. E eu comecei, assim, Deus me deu a graça de começar ali no início. Eu comecei em 2015 para 2016. Na época era Facebook, né? Não era Instagram. Tinha o Instagram, mas o Facebook era a rede social principal. E já no início, assim, foi um boom, porque não tinha nada parecido. Então, eu meio que comecei, assim, lógico que tinha outras pessoas que trabalhavam com arte sacra, mas não tinha ninguém usando de forma correta a internet, porque a internet é uma ferramenta, né? A internet, ela não é maligna ou bendita. Ela é uma ferramenta. Muito bom. E aí você pode usar isso pro bem ou pro mal. Então, eu já tinha um conhecimento, trabalhava em agência, diretor de arte, então já tinha um conhecimento de internet. Então, quando eu comecei, eu falei, cara, eu queria compartilhar uma arte bonita, uma mensagem bonita, eu queria reagir, né, mostrar a Deus. Só que tudo que eu achava era evangélico, protestante. Tudo que eu achava bonito era protestante, tudo que era católico era muito feio. Os caras são bons, né, velho? Você viu que tinha uma excelência ali os no caras já trabalho eram deles. bons em 2000. Tipo Né? assim, a internet nem começou, os caras já eram bons. E eu tenho uma teoria pra isso. Tem? Eu quero saber, então. Mano, a minha teoria é a seguinte. Existiu um tempo que tava todo mundo na igreja católica, né? A grande maioria era católico. E os caras sentaram numa mesa assim e falaram assim, mas a gente precisa tirar a galera da igreja católica e trazer galera pra nossa igreja. Qual que é o meio? Teoria segundo Solon, hein, galera? Comunicação, criatividade. Sim. Então os caras, eles ousaram buscar o que a gente começou a buscar na pandemia, lá atrás, porque Pois é. eles não tinham quem. Então eles começaram a pensar em criatividade lá atrás. Então por isso que eles estavam na frente, porque eles tiveram a necessidade antes. A gente só veio encontrar, na verdade a gente tinha necessidade, Sim. mas a gente só percebeu essa necessidade na pandemia. Aí na pandemia a gente vira a chave, né? As paróquias vão pra internet, pro YouTube. O Igor Félix, ele veio aqui e ele falou uma parada que... Tipo, Maravilhoso. Que eu sempre fiz esses questionamentos. Sim. Por que os caras são tão bons em algumas coisas, se destacam, por exemplo, na música, tá ligado? E é incomparável, assim, o alcance que eles têm por meio da Se música. até a história da música na igreja católica Não é, vai véi? ser muito mais antiga. Aí eu sempre faço essas reflexões porque eu admiro muito o trabalho dos caras, Também. me inspiro em muitos e tal. Aí uma vez eu vi um cara falando uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, ó, por exemplo, você vai fazer uma música na igreja católica, você tem... Eu vou usar essa palavra, né? Tem toda a instituição atrás de você, que você fala por ela de alguma forma, você tem que tomar um cuidado.
Então existe um certo freio ou impulso de acordo com aquilo que já é próprio da igreja. Então, você vai fazer uma música, tem que estar de acordo com toda a tradição, o magistério, tudo, você tem que tomar todo esse cuidado. Agora, um protestante, quando ele faz uma coisa, ele faz desvinculado de uma instituição maior. Então, tipo, o pastor numa igreja local ali, ele investe tudo naquilo ali, pode fazer, tem uma certa liberdade. Então, você não precisa pedir autorização para muita gente, ou tomar cuidado com muita coisa. Então, é um ponto que eu achei interessante. E outra coisa que o Igor falou quando ele veio aqui, ele falou assim, cara, a gente tem 7 sacramentos para administrar, velar e zelar por eles. Então, a gente demanda um foco e uma atenção nisso. A gente tem a Eucaristia. Ele falou assim, a música, por exemplo, porque ele é músico, né? Então, ele falou assim, a música pros caras é um sacramento, mano. Então, a devoção que a gente tem... Não é? Ele falou assim, a devoção que a gente tem, por exemplo, para com a Eucaristia, e o zelo que a gente tem, sei lá, pelo sacramento da confissão e os outros sacramentos, que a gente ressalta eles e fala com o zelo deles, e os caras falam com a música do mesmo jeito. Porque, assim, é o sacramento deles, mano. Mas foi o que a Tatá falou também, você lembra? Que ela falou assim, às vezes, onde é que eles vão colocar a música dele? O culto é a música. Sim. Vamos pra isso, nós vamos pra tocar. Sim. A igreja católica a gente vai o quê? Pra viver o sacrifício. E ali se insere a música pra que você te inspire a rezar também. Pra viver melhor o sacrifício, né? A música existe ali, feito, existe ali dentro por conta da missa. Lá não, eles têm o culto já pra aquilo, né? Pra tocar aí você pega, uma coisa interessante é isso, ó. Porque a missa é o nosso preceito semanal. A gente tem que ir, certo? Os caras têm o quê? O culto, que é o preceito deles. E aí eles podem explorar a música com toda a potencialidade ali. E geralmente no grupo de oração a gente não vai com esse ímpeto que tem que ir pra missa, entende? O culto deles, existe uma ferramenta no design que chama Design Think. Já ouviram falar? Não. Design Think é o seguinte. Eu não, já ouvi não. Não. Mas com certeza vocês já usaram em algum momento. Design Think é o seguinte. Você estuda o comportamento do usuário. Então eu tenho no barco o YouTube, eu vou estudar o comportamento do meu usuário. Qual vídeo que dá mais views? Por que esse vídeo deu mais views? Por que a galera reagiu mais? Por que a galera curtiu mais? Isso chama Design Thinking, que eu estudo o comportamento do usuário e eu adapto o meu conteúdo de acordo com o comportamento do usuário para agradar, para a sensação dele ser mais confortável. E o culto, eles têm essa permissão. Entendi. Eles atualizam de acordo com aquilo que é mais saboroso e gostoso. O anseio do Exatamente. contemporâneo. O padre José Eduardo, eu vi ele falando um negócio muito interessante. Ele falou assim, ó, a gente tem a história de todos os santos, toda a história da igreja, e a gente não consegue comunicar como o meio protestante consegue comunicar, atendendo aos anseios da geração atual. Né? A ansiedade que existe no coração das pessoas, a forma de comunicar, eles estão muito à frente da gente. Eu acho que é bom só salientar aí pra quem tá em casa, o católico de modo especial, né? A gente falando isso, não é que a gente também quer adaptar pra agradar o povo que vai ir na missa, não é isso, né? Só para as pessoas entenderem. Isso quer dizer que é mais confortável, tá, às vezes, ir num lugar desse, no sentido de mexe menos que a pessoa vai chegar ali, tá tudo agradável. A missa, ela vai te tirar do conforto mesmo. Mas eu falo assim, até nas outras áreas de comunicação nossa é falho. Também tem que colocar isso. Não, mas isso aqui que a gente tá falando, mas também é um ponto de provocação para que a gente possa fazer melhor. Sim. Porque existem as possibilidades, só a gente estudar ela. Não, parte do meu trabalho hoje foi porque eu me incomodei no fato de só ter na igreja deles. Nessa época, hoje não. Hoje existe, né? Hoje a gente pode falar que a gente evoluiu muito nisso. Mas naquela época, existia a Colo de Deus, vamos dizer assim, que era que estava começando a fazer um movimento que ainda não era bom. Hoje é maravilhoso. Mas naquela época, pro tempo daquela época, era maravilhoso. Era algo diferente, mas se você pegar o trabalho que eles faziam lá e comparar com o trabalho que eles fazem hoje, eles provavelmente vão falar que não era bom. Você tinha Shalom, que era muito bom. Então, assim, a gente vem evoluindo. Mas ali eles já estavam prontos, a gente vai estar se preparando, a gente tá montando. E é uma realidade que, se você vai numa igreja protestante na esquina, eles têm uma boa comunicação. A gente vai numa paróquia grande, com 7 igrejas, ainda não tem uma boa comunicação.